So I'm not going to tell you that there is a red line. I'm not going to tell you that central banks will always be around either. Speak to what you just said something very interesting. No, I'm You not said going to speak more to it. no to the idea that central banks might not always be around. What do you mean by that? Look, I went through my lot of crises, as many of you have as well, and I remember the days when it was mentioned that central bankers are the only game in town. This is not the right approach to a balanced and durable equilibrium. Vocês têm noção do que ela disse aqui? Se você não viu, volte o vídeo e veja de novo, um trecho curto. Ouça novamente o que ela disse, tá? Basicamente, cara, ela deixou escapulir aqui que talvez os bancos centrais, eles não existirão mais. Sabe quem é que tá aqui, cara? Larry Fink. Sabe quem é Larry Fink? Larry Fink, meu amigo, é simplesmente o cara da BlackRock. Depois pesquise. Então, eles estão lá, o Fórum Econômico Mundial é onde se reúnem, toda a elite, e aí, ela simplesmente lança essa bomba e dá uma risadinha quando o cara fala, fala de novo aí. You just said something very No, interesting. I'm You not said going to speak more to it. no E ela fala, não vou mais falar sobre isso não, to the porque já deixou escapar. idea that central banks might not always be E agora eu quero around. que você veja a semelhança dessa mulher com nada mais, nada menos que, adivinha, rapaz, vocês não estão entendendo o negócio. Esse carinha aqui, esse carinha aqui, simplesmente Jacob Rothschild, ou Rothschild, como você quiser chamar. Sim, veja a semelhança, cara. Veja a semelhança desse cidadão que simplesmente o cara, é o banqueiro mais rico do mundo. Agora eu quero que você veja novamente a semelhança com a presidente do Banco Central Europeu. É muito parecido. É muito parecido. Demais, demais. idea that cent- Olha isso. É demais, cara. Por que isso acontece, pessoal? Deixa eu ler aqui agora para você um pouco sobre ela. O nome dela é Christine Madeleine Odette Lagarde. É uma advogada e política francesa afiliada ao Partido dos Republicanos, exerce as funções de presidente do Banco Central Europeu desde novembro de 2019. Antes desta nomeação, foi presidente e diretora-geral do Fundo Monetário Internacional entre julho de 2011 e novembro de 2019. Olha só, cara. Cargos anteriores: ministra da Economia, Finanças e Indústria da França. Aí você vê o que essa pessoa tem a ver com o maior banqueiro do mundo. Fato é que essas pessoas aqui, pessoal, eles têm relações somente entre as famílias deles. Para manter uma linhagem de poder, é necessário que eles se relacionem apenas entre as famílias deles. Basicamente, existe aí em torno de 13 famílias, e essas famílias, então, acabam se relacionando entre si. Pessoas vão ali se relacionando e acaba ficando todo mundo meio parecido. E por isso que eles se mantêm no poder. E por isso que muitos são parecidos, né? Também tem ligações aí com a Rainha Elizabeth, tem ligações com a família Bush, é muita coisa, tá? São muitas famílias aí, depois que eles vão se entrelaçando e vai gerando isso, né? Pessoas bem parecidas. Vamos lá avançar que tem muito conteúdo aqui hoje. Veja. Globalization has failed the West and the United States of America. It's a failed policy. It is what the WEF has stood for, which is export, offshore, far shore, find the cheapest labor in the world is a better place for it. The fact is, it has left America behind. It has left the American workers behind. Então você vê, o cara está criticando o globalismo. Veja bem, aqueles mesmos que antes incentivavam o globalismo, hoje vão falar contra a globalização, etc. e tal. Por quê? Por causa que faz parte da agenda agora fazer o grande reset, tirar esse sistema monetário baseado em dólar, em outras moedas, e vai mudar, vai virar tudo digital.
Então é disso que se trata. Então, basicamente, o que isso significa? Meu irmão, o dólar com o tempo vai acabar, vai ser desvalorizado. O real com o tempo vai acabar, vai ser desvalorizado. Todas as moedas mundiais vão ser desvalorizadas para entrar apenas digital, cara. Um sistema modificado em que a elite vai obter todo o controle necessário sobre as pessoas. Eles mesmos estão falando isso. E como que vão fazer isso? Tá aqui. Here's the answer, is CBDC. A resposta é o CBDC, ou seja, a moeda digital do Banco Central. Eles mesmos já estão falando isso, já estão efetivando isso e não vai ter para onde correr. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. The petrodollar made sure that the world needed dollars to buy its energy, the military enforced it, and financial institutions, along with the central banks, managed the flow of all this money. So if you play by the rules, you got access to investment markets and protection, and if you broke the rules, you got punished with things like sanctions or just outright war. Now, if you're American, depending on which side of the K-shaped economy you are on, rich or poor... E aqui, veja que esse vídeo, esse youtuber, ele está falando se você é americano e tal, mas não importa, se você é americano, se você é brasileiro, não importa o lugar do mundo, vai existir apenas essas duas classes aqui. Pessoas, empresas grandes ou pessoas com grandes ativos e pessoas pobres. É o sistema de economia em forma de K, tá? Que eu já expliquei isso em vídeos passados. Ou você, a partir de 2030, vai ser rico, ou a partir de 2030 você vai ser pobre e não vai ter nenhuma chance, a partir de 2030, de se tornar rico. A inteligência artificial e o sistema novo de economia, vamos dizer assim, que vai ser totalmente digital, controlado por IA, vai impedir que você consiga qualquer tipo de coisa para melhorar de vida. Isso é gravíssimo, cara. Then you indirectly benefited from that system because US companies made a lot of money. And if you were an investor, you also made a lot of money and you got to retire happy. The downside, though, was that to keep this system going, it doesn't just take a war, it takes a forever war, which is bad for the world. Então o que ele está falando aqui? É necessário não apenas uma guerra, é necessário manter uma guerra infinita para que esse sistema se perpetue, e é por isso que agora eles estão causando um monte de guerras, tá? E entre outras coisas, nada é por um acaso, entenda isso. Absolutamente nada. Aqui nós temos mais provas do próprio agora Larry Fink, o cara da BlackRock. Veja o que ele vai falar aqui. The movement towards tokenization, decimalization is necessary. Veja, ele está falando de um sistema de tokenização. Você já vai entender o que é isso. Ele está falando que é necessário. I think we need to move very rapidly to doing that. E ele fala que eles precisam agir muito rapidamente para fazer isso. We would be reducing fees. We would do more democratization. E o que isso significa? O que é a tokenização? E o que significa eles agirem rápido para que isso aconteça? É o seguinte, significa a digitalização de tudo. Ações, ativos, tudo que você imaginar, para que as pessoas literalmente fiquem presas ao sistema digital e não tenham nenhum papel moeda nunca em mãos. Cumprindo assim, inclusive, o que estava na letra da música do John Lennon, Imagine, né? Imagine no possessions, ou seja, imagine se não houvesse posses. Imagine as pessoas trabalhando apenas para o hoje. Eu estou traduzindo aqui para você a letra da música. Então, basicamente é isso. É muito grave, tá? Porque, cara, simplesmente eles estão confessando a céu aberto que vão escravizar a todos perpetuamente, definitivamente, sem chance alguma de você poder melhorar de vida. Em hipótese alguma. Nada. Isso se você sobreviver. Now, tokenization just means taking assets like stocks, bonds, real estate, commodities, whatever, and putting them on a blockchain so they can trade instantly. Blockchain, um sistema digital, tá? Fazendo com que você não tenha nada. No fundo, você não vai ter nada. Vai ser tudo digital. Então, as pessoas ainda não estão entendendo o que de fato tudo isso significa, tá? Vamos lá então. O que acontece aqui, pessoal? Acontece que está havendo uma troca, né, vamos dizer assim, de sistema econômico. E essa troca de sistema econômico, veja, desde muito tempo atrás, tudo era basicamente lastreado em ouro. Tá? Em algum período da história, as coisas eram pagas inclusive com sal. Enfim, existiam alguns commodities. Entretanto, até alguns anos atrás, tá, século passado, aí, tudo era lastreado em ouro. O ouro, as moedas eram lastradas em ouro. Até que mudaram isso. E começou-se a ser lastreado em dólar. Inclusive o real, a moeda que você tem aqui hoje no Brasil, é lastreada em dólar totalmente. O real não é lastreado nem em ouro, cara, é em dólar.
E o dólar, ele é imprimido, ele é feito, ele não tem valor real, ele é só um papel. É por isso que os Estados Unidos, a dívida dos Estados Unidos só cresce, é trilionária, acima inclusive da dívida do Brasil. Tá? Acredite se quiser. Sim, os Estados Unidos devem mais. Só que, claro, ele tem mais para pagar. Só que isso está chegando num ponto que já está insustentável. Então o que acontece? Eu quero que você veja esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui mostra que ao longo dos anos as instituições estão reduzindo a exposição ao dólar. Ou seja, China, Japão, a própria Europa e outros países, sistemas inteiros, estão deixando de, aos poucos, ao longo dos anos, aqui está um gráfico de 2000 até 2025, mostrando que aqui está o dólar está em queda. Ou seja, na verdade, sim, hoje, nesse dia de hoje, que eu estou gravando aqui, 14 de fevereiro de 2026, hoje ainda, o maior mercado, todo ele, movimentações e compras de tudo que é feito em dólar, tá? Mais de 50% ainda. Só que isso está caindo. Isso está caindo. Não é à toa que hoje você está vendo aqui no Brasil uma queda do dólar. E essa queda do dólar, hoje está 5,22, eu acho, o dólar. Dias atrás estava 5,18, 5,19. Ou seja, a maior queda desde metade de 2024 do dólar aqui no Brasil. Então, assim, acontece que está havendo uma grande movimentação na economia, no sistema macroeconômico, fazendo com que futuramente, em breve, a partir de 2030, o sistema seja totalmente modificado. Então, veja, cada vez mais as pessoas vão usar menos o dólar e vão usar o quê? Não foi à toa que a China, a própria BlackRock e outras grandes empresas e governos começaram a comprar o quê? Se você sabe, antes de eu mostrar na tela, escreve aqui nos comentários. O que é? Eu vou mostrar aqui então agora. Se você escreveu aí, antes de eu mostrar, beleza, mas eu vou mostrar aqui igual. O que, pessoal, que os governos e grandes empresas começaram a comprar desesperadamente nesses últimos anos, nesses últimos tempos agora? Isso aqui, ó. Aqui em cima, tá? Ouro, gold, ouro, que é o maior ativo do mundo, avaliado em 35 trilhões de dólares, tá? Isso aqui, ouro, é valor real. Isso aqui, tá? E ele não para de subir e vai continuar subindo. Quanto mais crise tiver, quanto mais guerra tiver, quanto mais problemas tiver no mundo, mais o ouro vai se valorizar. Sabendo disso, eles já se prepararam há tempos atrás e começaram a comprar ouro de monte. Tá? Aquele pico gigantesco que o ouro teve e a prata também tiveram, veja aqui, ó, ouro e prata, gold e silver, tiveram aqui ó, há semanas atrás, não foi à toa, foi um sinal do próprio mercado dizendo que o sistema está instável. Tá? O sistema econômico vai ser modificado. Então isso é muito sério. Né? Deixa eu ver se eu... Tá, não deixei salvo não, então vamos lá. O que acontece? Aqui, ó, mais cartas do jogo INWO de 1995, lançada por Steve Jackson. Veja, essa carta aqui é a manipulação do mercado, Market Manipulation, e mostra que todo o dinheiro do mundo aqui, ele vale menos do que o poder dos Illumi, né? Simbolizado pelo triângulo aqui. Eles controlam, e é por isso que eles estão hoje, nesse exato momento, manipulando para tomarem todo o poder através desse controle financeiro. Aqui nós também temos outra ilustração do mesmo jogo, INWO. Aqui temos as moedas. Euro, dólar e outras moedas como o iene. E aqui em cima vemos o grande sistema, o grande banco dos Illumi, simbolizado com o olho, com o triângulo, com o olho que tudo vê. Simbolizando que eles estão aí comendo, né? Eles são maiores. O peixe maior come o peixe menor. São maiores que todo o sistema financeiro mundial.